Então, uma boa tarde a todos nós. Estamos aqui no grupo Espírita Seara do Mestre e que todos possamos, nesse momento, estar envolvidos e sentindo essas vibrações de amor, de paz, que os benfeitores espirituais sempre deixam para nós aqui. A doutrina espírita, ela nos oferece uma proposta salutar, uma proposta ímpar, que vai muito além da instrução intelectual, que é a educação do espírito, educação de almas, tornar a pessoa melhor, ajudando-a a educar os seus sentimentos, através do autoconhecimento, a pessoa a se conhecer melhor, a saber quais as suas mudanças, o que ela necessita fazer para melhorar. E com certeza, muitos de nós aqui, ao contato com essa doutrina luz, essa doutrina tão maravilhosa, já estamos construindo esse homem novo, nos tornando pessoas melhores. É muito comum a gente escutar, eu às vezes também, dias atrás até conversava com um conhecido, a gente conversava justamente sobre isso, e ele dizia que ele não acreditava que a pessoa pode mudar. Se uma pessoa é dessa forma, se ela tem aquela tendência, se ela é daquela maneira, ou agiu em algum determinado tempo da vida daquela forma, ela sempre vai ser assim. Se ela tiver outra oportunidade ou acontecer a mesma situação, ela vai agir da mesma forma. Ele disse que não acreditava em mudança. E não foi nenhuma, nem duas pessoas que eu escutei isso. E eu confesso que depois que eu conheci a doutrina espírita, quando eu escuto alguém falando isso, fico triste. Porque a gente sabe que a pessoa muda. Talvez nós mesmos aqui somos a prova disso. Se a gente fizesse nesse momento um balanço, um inventário da nossa existência, antes de conhecermos a doutrina e depois, a gente ia ver o quanto a gente mudou. E a gente está mudando. E o quanto essa doutrina tão maravilhosa tem nos ajudado nesse sentido. Com certeza. E isso que muitos de nós aqui, a gente conheceu ela com 20 anos, com 30, com 40, alguns 50, 60 anos ou até mais, e ela operou mudanças em nós. Agora vocês já pararam para pensar, se nós tivéssemos tido a oportunidade de conhecer a doutrina espírita na idade desses pequeninos que estavam aí agora há pouquinho, de criança, quantas atitudes diferentes, quantas decisões não teríamos tomado de outra forma? Vocês não concordam? Tento lembrar agora alguma decisão, algum ato, algo que a gente escolheu, uma escolha, alguém que a gente magoou. Será que a gente teria feito a mesma coisa hoje? Quanta chance de fazer diferente. Aos pais que estão aqui, as mãezinhas desses pequeninhos que estão aí nas salas, eles têm essa chance. E por isso a importância da evangelização de trazer eles à casa espírita. Principalmente porque a doutrina espírita, chegando a eles nessa idade tenra, pequenos ainda, vai ajudá-los para que essa existência seja uma existência plena, feliz, de construção interior, de atitudes novas, uma existência que marcará para sempre a sua vida. Tenho a certeza disso. E o tema de hoje, evangelização, presente de Deus, nós vamos avaliar algumas questões dentro das obras básicas, dentro de outros livros também, que falam sobre a importância desse tema de trazer Jesus, trazer a religião, trazer essa fé, trazer a doutrina espírita para esses pequenos. As grandes mudanças que vão favorecer nesse sentido para a vida deles. Vamos analisar de início alguns comentários de Kardec, das obras básicas também, e um deles está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9. E ali nos diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
E isso nós temos de sempre ter em mente. Ninguém nasce nesse mundo simplesmente ao acaso, por nascer, por acidente de percurso. Ninguém vem parar aqui por acaso. Todos renascemos depois de um planejado programa reencarnatório, onde ali equipes espirituais estudam nossas existências passadas, nos auxiliam nessa construção dessa nova existência, da família, do meio em que vamos viver, o corpo, tudo muito bem preparado e muito bem estudado. Um planejamento por trás de tudo, para o nosso progresso como espíritos imortais que somos. E aí nós viemos, e aí nós renascemos. E continua dizendo ali no Evangelho: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma que chega. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Mensagem de Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Vejam bem, o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, essa é a missão. Nós vemos hoje nesse mundo atual, a gente vê quanta coisa é oferecida às nossas crianças, em todos os sentidos. Elas são vistas como consumidores inatos. Porque se você olhar, você entra num mercado, o próprio jeito que é colocado as mercadorias para as crianças, tudo é muito bem pensado e estudado por consultorias profissionais da melhor forma que possa chegar a eles. Nós vemos os programas de televisão cada vez mais agressivos nesse sentido de convencê-los, porque um filho, um pequenininho convencido, ele vai bater o pé, ele vai fazer tudo para que o pai compre aquilo, consiga aquilo. E não é só isso. Muitas vezes nós oferecemos aos filhos tantas recreações, tantas coisas, né? É um videogame, é um play, é um jogo novo. Muitas vezes nem sabemos o conteúdo daquele jogo, mas nós estamos lá. Algo a gente está ensinando. Deixamos ele assistir o que ele quer na televisão. Algo ele está aprendendo. Se a gente vê, aqueles desenhos animados que eram da nossa época, né, aqueles desenhos inocentes, bonitos, poucos ainda existem. É muita violência, é muita luta, é muito herói. A gente vê a todo momento ele sendo bombardeado por tudo isso. E o que nós estamos oferecendo a eles? Como fazer, se essa é a nossa missão, que a gente se aproxime, que faça ele se aproximar de Deus, aquele pequeno, aquele espírito que está chegando? Se a gente está muitas vezes negligenciando nesse sentido. Então a gente precisa entender muito bem isso aqui, da responsabilidade que todo pai, que toda mãe, que todo responsável por uma criança tem. Diz Kardec, agora no comentário de Kardec, no livro Obras Póstumas, que é pela educação mais do que pela instrução, que é uma grande diferença nesse sentido. Então diz Kardec, pela educação mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O progresso individual não consiste tão só no desenvolvimento da inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. Porque a gente sabe que é muito importante e preciso e necessário todo esse investimento na intelectualização do pequeno, porque faz parte também do progresso do espírito, crescer de forma intelectual, com a intelectualidade, com conhecimento. Mas, continua Kardec dizendo que o progresso lhe consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que existem em nós. Eis o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto do mal. Então vejam só, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes. Nós vemos todos os dias pessoas, espíritos encarnados, pessoas muito inteligentes, governantes mundiais inteligentíssimos, cientistas, líderes de nações. Mas o que eles estão fazendo com a inteligência? Poucos a usam para o bem.
A maior parte a usa, grande maioria, para si, para seus interesses, explorando, causando muitas vezes até o terror, o medo, a nação, por suas decisões. E vejam só, são pessoas muito inteligentes. É necessário, a gente precisa estudar, precisa buscar isso, o futuro para nosso filho nesse sentido. Mas talvez para que ele ganhe o sustento. Mas será que só a inteligência vai ajudar a formar um homem de bem, alguém realmente de bem, que vai ajudar no mundo, a construir um mundo melhor? Precisamos pensar nisso. No Livro dos Espíritos, na questão 917, após a pergunta de Kardec, e na explicação dos Espíritos Superiores, uma explicação bem longa, eu peguei apenas um trecho dela, que vem justamente sendo colocada essa questão da educação, e dizem eles ali que, bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. E é justamente aí que a gente precisa ter esse cuidado. Porque as crianças, principalmente até aproximadamente os 7 anos, elas são mais suscetíveis a essas mudanças, a essa educação, ao amor, às sementes que ali são colocadas nos corações. E isso a gente precisa ter em mente. Depois é possível, mas é um trabalho que cada vez vai ficando talvez mais difícil nesse sentido. É muito mais fácil uma criança aprender algo de bom, seja pelo exemplo, seja pela educação, seja por algo que está sendo passado para ela, do que muitas vezes nós queremos mudar a cabeça de um adulto, né, que aprendeu a pensar daquela forma, pensa daquela forma, acha que está certo daquela maneira e não muda. Continuando ainda, na questão 383, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Vejam só a pergunta de Kardec, já interessado nessa questão, e aí os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, como já vimos antes, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. E nós vamos ver realmente que isto é possível. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, continuando aquela primeira parte que a gente passou ali, diz lá que desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É a estudá-los que é preciso se aplicar. E os pais e mães que aqui estão sabem disso. Quantos de nós não vimos já instintos, tendências nos pequenininhos? Né? Com certeza muitos teriam aqui histórias para contar. Aqueles que já têm os filhos grandes, também hoje, talvez com conhecimento da doutrina espírita, poderão perceber que já havia aquela tendência para o filho ser daquela forma, daquele jeito, desde pequenininho. E que muitas vezes estudá-lo, aprender, prestar atenção no filho, naquele comportamento, naquele ato, naquela atitude dele, teria o ajudado, com certeza, se a gente tivesse talvez mudado a postura. E aí nós vamos ver um exemplo fascinante, um exemplo maravilhoso. Talvez alguns aqui já conheçam a história do menino agressivo em face do amor. Divaldo conta muito ela porque ele viveu pessoalmente essa história com um dos meninos que ele cuidava na Mansão do Caminho. É bem interessante porque Divaldo, durante a época da Mansão do Caminho, ele cuidou, através da adoção, da educação, mais de 680 crianças nas casas lares, lá na Mansão do Caminho. Então ele tem muita experiência nesse sentido, da educação, do espírito, na vivência, do amor a esses pequenos. E uma das histórias é marcante, ele conta em algumas exposições doutrinárias dele, e também está no livro Educando os Sentimentos, que foi do Clube do Livro do mês de maio. Até é um livro que traz muitas histórias bonitas, marcantes, de passagens de Divaldo. E ali ele conta a história desse menino, que desde os 4 aninhos
4 aninhos de idade, ele confeccionava facas. Ele fazia a faquinha de madeira e revestia com lata. E vinha e mostrava para o Divaldo. Tio Di, ele dizia, olha só, fiz uma faca nova. Porque um dia eu vou matar alguém. Um dia eu quero sentir o sangue quente escorrendo na minha mão. 4 aninhos. E cada vez que ele chegava, Divaldo conta, ele trazia uma faquinha nova. De uma forma diferente, de um tamanho diferente. Durante o tempo que ele permaneceu ali, ele confeccionou 32 facas e um revólver. Pequenininho. Onde é que ele aprendia isso? Vejam bem. Cada vez que ele trazia uma faca para mostrar para o tio Di, Divaldo pegava a faca pacientemente, guardava na gaveta, e conta Divaldo que ele guarda até hoje as 32 faquinhas que aquele menino fez. E ele dizia, filho, por quê? Porque eu tenho vontade de matar. Qualquer briga, qualquer discussão dele lá na mansão do caminho, daquele menininho, ele vinha correndo, entrava no gabinete do Divaldo e pedia, tio Di, me dá uma das minhas facas. Porque fulano brigou comigo. E eu vou lá agora matá-lo. E Divaldo dizia, senta. Vamos conversar um pouquinho. Por que, meu filho? Por que você está fazendo isso? Jesus ensinou que é preciso perdoar. Você não aprendeu na aula de evangelização. Tem que perdoar. Perdoa teu irmãozinho, perdoa ele. Talvez ele não está bem, está triste, está com saudade da mãe, com saudade do pai. Perdoa ele. Não faz assim. E aí ele ia conversando. E o menino dizia, tá bom, dessa vez eu vou perdoar. E assim passaram-se os anos. Próximo aos 18 anos de idade, o menino chega, pede uma reunião com os tios e as tias, Divaldo, e diz, eu vou fazer 18 anos e eu quero me emancipar, eu quero ir embora daqui. Eu sinto uma vontade muito grande de matar alguém. Eu não consigo mais controlar, eu quero ir embora. E aí eles ficaram assustados. Todo aquele tempo de evangelização, todo aquele tempo de tentando ajudar aquele espírito, aquela alma, Divaldo chama ele para o seu gabinete e conversa com ele. Filho, diz Divaldo, nós vamos te dar a emancipação. Você vai ganhá-la. E Divaldo dizia para ele, mas se você matar alguém, se você sair daqui e matar alguém, é sinal que nós falhamos como educadores. E eu não vou conseguir me perdoar com essa culpa, carregando essa culpa de ter falhado contigo. Você está aqui desde os 2 meses de idade. Nós praticamente o criamos. E eu não vou conseguir aceitar ter falhado, depois de ter dado tanto amor a ti. Você vai me prometer que se você sair daqui e sentir vontade de matar alguém, você vai voltar aqui, antes de matar essa pessoa, você vai voltar aqui à mansão do caminho, vai me procurar e você vai me matar. Porque eu prefiro que você me mate a carregar esse sentimento de culpa. E o menino se assustou. E ele disse, a reação dele disse, não tio, eu jamais faria isso. Não, mas você vai prometer que você vai fazer isso. E ele diz, então tá, eu vou embora, eu prometo. Mas eu vou embora e o senhor só vai vir falar de mim quando o dia que eu estiver bem. Tiver tido sucesso na vida e ser uma pessoa melhor. E ele foi, ganhou sua emancipação e sumiu no mundo. Nunca mais ouviram falar dele. Passaram-se muitos anos. E um dia, Divaldo, uma atividade, um seminário em Campinas, no estado de São Paulo, está lá. Após a sua exposição doutrinária, ele é convidado no outro dia para vir e receber uma homenagem na Câmara de Vereadores, onde um vereador queria prestar uma homenagem a ele, e disse que haveria um grande artista que queria presenteá-lo com um presente muito lindo, que era alguém muito renomado, muito conhecido, e que era muito respeitado pelas suas obras de arte. E Divaldo, então, aceita o convite e vai ao outro dia, no horário combinado. Chegando lá, na Câmara de Vereadores da cidade, ele é recebido pelo vereador, e o vereador o leva para conhecer o artista. E para sua surpresa, quando ele vê o homem agora já de 30 e tantos anos, ele olha para Divaldo e diz, você lembra de mim? E Divaldo diz, como não, meu filho? Como não lembrar de você? E os dois se abraçam.
e começa a contar as suas histórias, o tempo. E Edivaldo diz: e aí, filho, você matou alguém? E ele diz: não. Toda vez que eu brigava, que eu sentia vontade de matar alguém, eu lembrava-me do Senhor. E eu não conseguia, eu não tinha coragem. E eu chorava e saía. E isso foi com o tempo movendo um sentimento dentro de mim de compaixão. Porque cada vez que eu sentia raiva, eu via o Senhor na minha frente. Aquela pessoa era como se fosse o Senhor. E eu não fazia nada. E ele foi mudando e mudando. Tornou-se um grande artista, reconhecido. E é uma pessoa de bem. Um trabalhador do bem. A evangelização, ela pode mudar. E ela muda muito, gente, as pessoas. É uma história muito linda, com outros detalhes também, mas que ela resume plenamente o valor da evangelização dos pequenos, do amor. No livro do Canto dos Sentimentos, a autora continua colocando ali que o jovem espírita, ele necessita compreender quanto antes que é um espírito reencarnado. Filho de Deus que está chegando à Terra para evoluir e que seu destino é a perfeição. Ele precisa entender, para que ele entenda as suas tendências, os seus sentimentos, que muitas vezes ele não vai compreender, para que ele entenda essa situação, o porquê do mundo, o porquê nasceu nessa família, porquê não naquela, porquê nasceu nessa condição ou não. Isso vai ajudar a ele não ser alguém muitas vezes que não compreende a sua situação. Aquele espírito rebelde que não entende porquê está naquela família, porquê está nessa condição social, porquê está naquele meio, porquê sente aquelas angústias, aqueles medos, aquelas ansiedades. Isso vai ajudá-lo muito. Continua lhe dizendo que é importante que ele saiba também as consequências de todos os seus atos, através do estudo das leis de ação e reação do livre-arbítrio, compreendendo as leis morais da vida, as leis divinas que regem todo o universo, e que incessantemente o envolvem em ondas de amor, de concórdia e de paz. E isso é importante. Na revista Isto É, número 1824, saiu uma reportagem ali muito interessante dos pediatras Arami Lagos e Lauro Monteiro, sobre o tema da reportagem, Maldade de Menina. Bem interessante, gente. Vinham eles ali reportando, fazendo toda uma pesquisa, a questão do bullying, do ponto que chega o ser humano. Os adolescentes, muitas vezes, na questão do bullying com seu colega. Eles literalmente massacram o colega. Fazem sofrer muito. São apelidos pejorativos. São apelidos cruéis que colocam. Eles excluem aquele jovem do grupo. Armam ciladas, armadilhas, situações que humilham, que colocam no chão aquele outro ser, o alvo deles. Muitas vezes, jovens que são tímidos, retraídos, ou de uma condição social superior, ou simplesmente mais acanhados no sentido, e vistos para serem tirados como a bola da vez, como alvo. E assim acontece. E a gente sabe que isso acontece aqui, muitas vezes com as nossas crianças, nossos jovens, na nossa idade também. E isso causa uma lesão no comportamento, na forma desses que sofrem esse tipo de bullying, reagirem frente à vida. Se tornam, muitas vezes, adultos com medo, com traumas, vivem uma adolescência com ansiedade, com angústia, com medo, planejam muitas vezes o suicídio, acontece em muitos casos, mundo afora, de suicídio por causa disso. Reações que causam traumas que vão carregar para o resto da vida. E por que isso? Por que esses outros jovens fazem isso com eles? Será que algum que desde pequeno acompanhou a evangelização, aprendeu o quanto é importante amar o irmão, o quanto é importante dividir, proteger, amparar, estender a mão, trabalhar esse amor dentro de si, será que faria algo assim? A gente precisa pensar. Porque muitas vezes o que falta para esses jovens é justamente o exemplo, o amor, uma educação moral, trazer Jesus para o coração deles. E mesmo assim, seu comportamento ainda levar a isso, a gente vai entender que talvez teria sido muito pior se não tivessem aprendido, tido essa oportunidade antes. Continua lhe dizendo também que a educação espírita, educação em seu verdadeiro e profundo significado, que não se assemelha àquela que as escolas atuais oferecem, mas essa educação que transforma
regenera, equilibra e conduz ao desenvolvimento integral do espírito. É a tarefa da educação com Jesus. No livro Dias Felizes, um livro muito bom também, onde ali o Espírito Honório, no capítulo 22, sobre o tema infância acolhida, ele nos coloca ali que na mente infantil o poder do amor fala sempre mais alto e precede qualquer argumentação excepcionalmente fundamentada. Você pode dizer sim, não é porque não é aquilo ali. Ele vai até talvez naquele momento por medo ou algo assim, ele vai aceitar. Mas o que realmente vai ficar gravado na mente infantil e vai ajudá-lo a entender é o exemplo, é o ato do amor. É justamente essa questão que vai ajudá-lo. E aí continua ele dizendo ali, o Espírito Honório, que por isso a força do exemplo é tão vigorosa e salutar, impressionando verdadeiramente os sentidos e sentimentos da criança, que se entrega ao processo educativo amoroso. Também muito importante que as mentes infantis necessitam de histórias de conteúdo moral elevado para aprenderem com simplicidade os valores nela contidos. E ao mesmo tempo, elas estão abertas para receber os exemplos dessas histórias e histórias morais por meio da conduta dos facilitadores adultos, na figura dos pais responsáveis e presentes na convivência saudável com a criança. É o que nós falávamos antes. Muitas vezes a criança, o único conteúdo que ela joga para dentro da sua mente é aqueles desenhos animados de violência. É a internet, que hoje tem acesso a tudo. Muitas vezes os pais não cuidam do que o filho está acessando ali. São jogos violentos, jogos extremamente violentos. Eu me impressionei dias atrás vendo um jogo onde participante do jogo ali, aquele personagem principal, a tarefa dele era roubar carros, assaltar, atirar na cabeça, atirar em policiais, pichar, fazer tudo o que se pode imaginar de coisa ruim. Inclusive violência sexual no jogo. Aí vocês imaginam que tipo de coisa que nós estamos jogando para a mente das crianças. Muitas vezes a gente quer apenas ter sossego e paz, então vai dando e vai dando. E nem olha o que a gente está dando de conteúdo. A gente precisa pensar. Há tanta literatura, há os livros Conte Mais, há o livro aqui do Seara Espírita, tão divulgado, que vem todas as histórias do Seara ali, é todo um livro montado, tanta história bonita, interessante. Claro que muitas vezes não vai chamar mais atenção do que algum jogo, mas em algum momento, vamos aos poucos colocando isso, vamos ajudando, porque com certeza a gente tem muita coisa que está sendo construída agora, na mente desses espíritos, dessas crianças. E agora vem um momento muito legal. São aproximadamente 110 crianças evangelizadas aqui na casa. Não teve como trazer a foto de todas, até porque a gente não tinha foto de todas. Mas eu reuni algumas, e mesmo que talvez não esteja o seu filho ali, ou sua filhinha, tenta imaginar os rostinhos que estão ali, esses pequeninos, como se fosse seu filho. E eu quero que vocês olhem para esses rostinhos lindos. Dá uma olhadinha. O que vocês estão vendo aí? O que vocês conseguem perceber? Tentam pensar agora. A gente consegue ver muita coisa nesses rostinhos lindos que estão aí. Com certeza, gente. Estão vendo uma criança? Eu digo que a gente está vendo muito mais do que uma criança, está vendo muito mais do que uma criança feliz, que está contente ali com a evangelização. A gente está vendo joias preciosas, que estão sendo lapidadas nesse momento aqui da evangelização pelo amor e não pela dor. Nesse momento eles estão sendo preparados com amor para a vida. Porque muitos não têm essa oportunidade e a vida então, mais tarde, os prepara, os lapida com a dor. Infelizmente. Muitos de nós passamos já por isso. E esse é um momento feliz, que com certeza ficará marcado. Eu sou evangelizador de jovens, da juventude, da JU1, de 12 e 13 anos, e eu sei, também já fui das mais antigas, a JU3, por exemplo, e outros que até aos 25 anos de idade, há jovens aqui que são evangelizados, e a gente sabe de alguns casos que estão lá desde os primeiros anos. Muitos saíram trabalhadores já na Seara Espírita. Isso é muito bom, gente.
Além disso, a gente está vendo aqui futuros médicos, professores, engenheiros, arquitetos, policiais, políticos, governantes. Qual a diferença, então, da evangelização que fará nas suas profissões, nas suas vidas? Homens de bem. Serão médicos mais atenciosos, professores que trabalharão pelo amor, pessoas mais responsáveis, cientes, principalmente da responsabilidade nossa. Quem evangeliza uma criança prepara para si mesmo um berço ditoso para o futuro, diz Francisco Spinelli, em espírito, no livro Cristomatia da Imortalidade, de Divaldo Franco. Vejam essa outra imagem aqui. Ali há mais alguns, né? A tarefa de edificar o reino de Deus no coração juvenil é a nossa gloriosa tarefa, salvar o futuro. Muitas vezes a gente pensa, o futuro está com as crianças. Realmente, elas serão o futuro. Mas quem está preparando esse futuro somos nós. Tenham consciência disso, pais. Quem está preparando o futuro somos nós, pais. Porque é justamente a educação que nós estamos dando aos nossos filhos, o amor que estamos empenhando a eles, é o que realmente fará a diferença no futuro, na vida deles. E aí sim, nós estaremos construindo um mundo melhor. Porque a gente sabe que a geração nova, essa geração de espíritos que chega, e talvez até somos pais de espíritos assim, essa geração, elas vêm para ajudar no mundo. Mas a tarefa, a missão que o pai tem é muito importante, porque se um não ajudar, não vai dar certo. Há necessidade dessa educação certa para essas crianças, para essa geração nova de espíritos. Muitos vêm justamente com as suas tendências prontas para serem lapidadas. Vêm nesse momento marcante. Outras vêm com a missão justamente de ajudar. Mas se for desviado, se for largado tanto conteúdo, que poderá talvez ser tirado do caminho aquele espírito, a responsabilidade vai ser do pai e da mãe. A gente precisa ter consciência disso, da importância da evangelização. É importante não faltar à evangelização. Isso é muito importante, porque muitas vezes há toda uma aula preparada a todo momento que completa algo muito importante, e aí às vezes a criança vem, às vezes não vem, às vezes vem, está naquela. Há necessidade de ser algo certo, gente. Assim como a gente dá importância para a escola, para o estudo, o colégio, aqui não se dá boletim, não se dá nota, mas com certeza nada passa despercebido para Deus. A gente sabe do empenho, da ajuda, da intenção. Diz ainda Francisco Spinelli que a criança ainda é o sorriso do futuro na face do presente. Evangelizá-la é, pois, espiritualizar o porvir, legando-lhe a lição clara e pura do ensinamento cristão, a fim de que verdadeiramente viva o Cristo nas gerações de amanhã. Quantos pais, quantas crianças a gente vê que sequer seguem uma religião, que não tem esse contato. Nos momentos difíceis da vida, quem que aquele jovem vai procurar? Ele vai lembrar de fazer uma prece, se ele nunca aprendeu? Se o pai e a mãe nunca deram exemplo, nunca confiaram no momento difícil em Deus, em Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai tentar afogar muitas vezes aquela mágoa, aquele medo, aquela angústia, vai procurar na amizade, na festa, no álcool, nas drogas, aquilo que ele não tem aonde se agarrar. A gente precisa pensar nisso, gente. Há uma pesquisa muito séria no meio científico, no meio médico, que nos alerta sobre isso. Que aquelas crianças que têm essa preparação, que têm todo esse preparo antes, desde pequenas, com esse contato com a religião, têm menos probabilidade de chegar um dia a consumir drogas, ou álcool, ou coisas assim. Precisamos pensar nisso. E aí mais uma foto, os pequenininhos lá. Perseveremos, embora não colhamos de imediato os ótimos frutos com que sonhamos. Mas perseveremos, gente. Talvez a gente não vai ver as mudanças como o Divaldo não viu, até os 18 anos de idade daquele pequeno, daquele jovem. Mas algo ficou lá plantado. Tenho certeza disso. O coração da criança, diz Francisco Spinelli, é o solo a cultivar eivado de dificuldades.
Arroteemos o terreno à nossa disposição. Adubemo-lo e atiremos nele as sementes do Evangelho. Jesus fará o resto. Brilhará um dia a flor de luz da verdade no jardim por onde caminham os nossos pés a serviço do Mestre infatigável. A semente, gente, é o amor. O solo é o coração. Muitas vezes, é claro, a gente vai encontrar corações endurecidos como solo seco, que não adianta ali depositar a semente, que ela vai ficar ali e não vai germinar, porque o solo está seco. Mas a gente tem que plantar a sementinha do amor, porque um dia virão as intempéries da vida, as dificuldades regando aquele solo, rasgando aquele solo, e aí a semente estará lá colocada. Pense nisso. Muitas vezes não vai ser no instante que nós vamos ver o resultado. Há situações que a semente é largada, que já de imediato a gente vê a mudança daquela criança. Eu tenho um jovem que participa, que tem 12 anos de idade, que eu fico pasmo. Às vezes a minha colega de evangelização, a Tati, a gente fica só se olhando, comendo depois. É a geração nova. São crianças que ela tem argumentos, ela tem um conhecimento, uma profundidade de conhecimento de causa, que praticamente ele dá aula para os outros. Quando surge uma questão, um questionamento. E a gente vê que são jovens que desde pequenininho estão na evangelização. E aí há o despertar daquele espírito muito antes. Porque nós, como a gente falou antes, muitas vezes esse despertar vai acontecer lá com 30, 40, 50 anos. E eles já acontecem novinhos. Quanta coisa diferente vai ser na vida desse jovem. Quanta chance de ser feliz que ele vai ter e de aproveitar bem essa existência. E aí justamente a gente fez uma enquete com eles, perguntando o que eles poderiam ajudar para contribuir com um mundo melhor. O que eles vão deixar de contribuição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. E olha o que eles foram colocando, o que cada um deles colocou. Ajudar os pais, ser um bom filho, caridade e mais amor ao próximo, fazer o bem, ajudar os animais, respeito, reciclar o lixo, alimentar a esperança, carinho. Vou salvar os animais. Esse vai ser veterinário. Ajudar as pessoas a encontrar a felicidade. Talvez vai ser um psicólogo, né? Um trabalhador espírita, alguém. Compreensão. Ajudar os necessitados. Dar comida aos pobres. Alimentar a paz mundial. Doar roupas. Orientar meus amigos para o melhor caminho. Vejam quanta coisa bonita. Não houve um aqui que foi descartado. Todos que colocaram, eu coloquei aqui. Nós não passamos nada para eles antes, nenhuma frase, nem sugestão nenhuma. Apenas pedimos que algo que tivesse ao alcance deles, que eles pudessem fazer e que eles querem fazer, para deixar uma contribuição para esse mundo novo, nesse momento de transição que estamos vivendo. E aí está a resposta deles para o mundo. Com certeza, gente, o papel da evangelização está sendo cumprido. Esse papel fundamental de educar esses pequenos. Pensemos mais nessa responsabilidade. E parabéns a essa equipe aqui da casa. A gente sabe que alguns não estão aqui porque há evangelizadoras novas, mas essa equipe feliz de profs, a do grupo dos jovens também não está aqui, mas faz parte também de evangelizadoras que atuam e trabalham, que estão ali como semeadoras do bem, semeando o amor nos corações dos nossos pequenos. Eu agradeço muito a atenção de todos, que a gente possa compreender essa importância da evangelização, dar valor realmente para ela. Nas nossas preces, pedir para esses pais que tenham mais essa consciência pelos pequenos, ajudando também, no momento das preces, as vibrações para os evangelizadores, dando sempre motivação para eles, percebendo as mudanças então nos nossos filhos e principalmente tentando ser o exemplo para eles também nesse sentido. Vindo à casa espírita, estudando, fazendo o evangelho no lar, fazendo também eles perceberem que nós também estamos nos esforçando em sermos pessoas melhores. Só assim que a gente precisar chamar a atenção e dizer: filho, lembra, ser melhor, perdoar, buscar fazer o bem, deixar esse sentimento de lado que não vai te fazer bem, ele vai poder ver e entender
que nós estamos fazendo isso também e vai seguir o nosso exemplo. Eu agradeço muito a atenção e que possamos voltar em paz aos nossos lares. Obrigado.